E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um tema que eu já trouxe aqui para o canal, mas é uma coisa que junto com o Kanji, eu diria que talvez, depois do Kanji, é a maior pedra no sapato do estudante de língua japonesa, que é a contagem. Já falei um pouco a respeito de contagem em vídeos anteriores, número em si e a contagem também, mas agora eu resolvi fazer um vídeo para cada tipo de contagem, para a gente ver cada uma delas a fundo e tentar colocar algum sentido, alguma ordem nessa coisa louca que é a contagem em japonês. Para quem ainda não conhece contagem, eu sugiro que clique aqui no vídeo que eu tô deixando para você, que é onde eu faço um apanhado geral sobre contagem. E se você não sabe nada nem de número em japonês, vem aqui e vê esse vídeo aqui que tem também. Também vou colocar na descrição um vídeo falando sobre números em japonês. É importante saber. Veja esses dois vídeos se você ainda não sabe nenhum número em japonês e você não sabe do que eu tô falando em relação à contagem. Para você que já ouviu falar em contagem, já sabe mais ou menos como funciona, vamos lá. Hoje a gente vai ver aqui a contagem genérica, que é aquela contagem que a gente usa o tsu com número e o número fica com uma leitura um pouco diferente do que tem normalmente, né? Porque para que facilitar, né, japonês? Mas nós vamos ver aqui essa contagem com tsu e também nós vamos ver o que a gente pode contar com o tsu, afinal. Porque quando a gente fala do tsu ser uma contagem genérica, a gente quer dizer que você pode contar tudo com o tsu. Olha, se você usar tsu, você vai conseguir passar o que você está querendo transmitir, por assim dizer. Porém, a pessoa que está te ouvindo pode achar esquisito você contar com o tsu determinadas coisas, porque essas coisas têm a sua própria contagem. Além das contagens em si, a gente vai ver um pouquinho sobre quando você deve usar ou não essa contagem genérica, o tsu. Vamos lá. Primeiro nós temos aqui os números e com o tsuzinho, que é a sua respectiva contagem. A gente vai ter 1 vai ficar hitotsu, 2 vai ficar futatsu, 3 vai ficar mitsu, com tsu pequeno, atenção. 4 vai ficar ryotsu, com tsu pequeno também. 5 vai ficar itsutsu, itsutsu, não é tsu pequeno, tá, galera? 6 vai ficar mutsu, com tsu pequeno. 7 vai ficar nanatsu, nanatsu. 8 vai ficar yatsu, com tsu pequeno. 9 vai ficar kokonotsu. E 10 vai ficar to, apenas to. To, não vai ter tsu no final, não tem totsu, tá? E atenção que essas contagens elas vão ser usadas até o 10 apenas. Não tem contagem depois do 10 com tsu. Depois do 10, você, dependendo da coisa, você vai ter que usar uma outra contagem. Você vai ter que provavelmente mudar para ko, que é uma outra contagem para objetos que geralmente é usado para objetos pequenos. O próprio tsu, ele não é usado para coisas de grande porte, de modo geral. Então, se você vai falar uma coisa que vai ser pequena, relativamente pequena, algo que você possa pegar, carregar, algo assim, que você possa pegar, carregar, você vai usar a contagem tsu, você vai ter que mudar para uma outra contagem que se encaixe com essas características. Então, você provavelmente vai para a contagem ko, que vai ser a próxima contagem que nós vamos ver nessa série de contagens. Vamos ver aqui as frases de exemplo que eu separei. Primeiro, você vai usar a contagem para falar de coisas abstratas. Por exemplo, um pensamento, uma ideia, uma pergunta. Você pode usar a contagem tsu para falar que eu tenho uma ideia, tenho um pensamento, tenho algo para dizer. Então, eu trouxe aqui esses dois exemplos.
Shitsumon ga futatsu arimasu. Shitsumon ga futatsu arimasu. Tenho duas perguntas. E adobaisu ga hitotsu arimasu. Adobaisu ga hitotsu arimasu. Tenho um conselho, tipo, tenho um conselho para te dar, algo assim, né? Para sua situação. Aí você vê que apesar dessas coisas não terem forma, não serem concretas, serem abstratas, você vai usar a contagem tsu, a contagem genérica, muitas aspas aí nesse genérica, para você falar dessas coisas abstratas. Próxima. Contagem de objetos tridimensionais. Como eu falei, você vai falar de coisas, objetos que não vão ser muito grandes, tá? E em muitos casos eles não têm forma definida, porque em contagem a gente vê que tem umas contagens que são para coisas com formatos específicos. Por exemplo, tem aquela contagem de coisas cilíndricas, tem a contagem de coisas chatas, né? Por exemplo, folha de papel, né? Um lápis, um pincel, uma coisa que é longa, comprida, cilíndrica, você vai usar uma contagem específica. Mas quando a gente tem objetos tridimensionais que muitas vezes não tem um formato específico, a gente vai usar essa contagem genérica também. Vamos ler aqui os exemplos. Teburu no ue ni ringo ga yotsu arimasu. Teburu no ue ni ringo ga yotsu arimasu. Tem 3 maçãs em cima da mesa. E sanduichi o mitsu tabemashita. Sanduichi o mitsu tabemashita. Comi 3 sanduíches. Então aqui a gente tem essas coisas que não tem nenhum formato específico que tenha uma contagem específica. Então você pode contar com a contagem genérica. E por último eu trago aqui para vocês contagem de produtos. Às vezes a gente até tem uma contagem específica para alguma coisa, mas quando você vai comprar alguma coisa, pedir alguma coisa, se relacionar com esse objeto, apontando ele como se fosse um produto, uma coisa de compra e venda, é comum usar a contagem genérica. Então eu tenho aqui os exemplos. Kopu o yatsu kudasai. Kopu o yatsu kudasai. Me dê 8 copos. E kono neji wa hitotsu 50 yen desu. Kono neji wa hitotsu 50 yen desu. Esse parafuso custa 50 ienes cada um. Então, nesse caso, pessoal, vocês podem ver que não tem realmente muita similaridade em relação a esses objetos que a gente usou para contar com a contagem genérica. E alguns nem são objetos, né? São as ideias abstratas. Então, por isso mesmo, essa contagem é chamada de genérica, porque não dá para você encaixar em nenhum grupo específico e ela pode ser dividida entre vários grupos. Quando você não sabe uma contagem específica de alguma coisa, é para essa contagem que você vai ter que fugir, tá? Você vai ter que fugir para essa contagem. Você corre o risco de soar um pouco engraçado, estranho, porque quando eu digo engraçado, estranho, eu quero dizer soar não natural, né? Porque tem coisas que tem umas contagens muito clássicas que todo mundo usa essa contagem para esse objeto específico, tá? Então, por isso eu tô fazendo aqui essa série de vídeos sobre contagem. O próximo vídeo vai ser sobre a contagem Ko, que é uma contagem para coisas pequenas, objetos pequenos, e que geralmente ela é usada quando você passa do 10 com o tsu, tá? Quando você vai falar, por exemplo, se você fosse falar, digamos assim, de várias ideias, se você quisesse ser muito específico e falar que você tenho 20 ideias, e aí a ideia é uma coisa abstrata, e você vai usar tsu, só que aí o tsu não passa de 10, como é que você vai usar? Você, como estudante de japonês, você pode se ver com esse tipo de dúvida, tá? E aí você vai pensar, mas aí eu vou usar ko? Você falou que eu substituo tsu com ko.
para ideia, para pensamentos, olha, eu particularmente acho que não. Vocês vão ver que tem coisas que em japonês, até se você for perguntar para um amigo japonês seu, talvez você pegue ele pelo pé, porque talvez as nossas indagações como estudantes de língua japonesa, como pessoas que estão aprendendo a língua japonesa de modo como uma língua estrangeira, não como uma língua materna, a gente tem indagações que são muito diferentes das indagações de um nativo. E a gente também tem algumas ideias e a gente pensa em certos exemplos que tem muito a ver com o nosso próprio idioma e que nem sempre vão caber com o japonês. Então, em muitos casos, não vai dar para você falar o que você quer do jeito que você quer, ou o jeito que você quer falar vai ser uma coisa tão específica que você vai precisar de uma pesquisa muito específica e de repente você vai descobrir que tem um contador para ideias, específico para ideias, só que ninguém usa no dia a dia. Você pode achar num livro que tem esse contador, mas não quer dizer que você deve usá-lo. Então é tudo muito subjetivo quando a gente fala de contagem. Eu convido você a deixar paranoias e neuras fora aqui desse momento quando você assistir essas aulas de contagem, porque essas aulas de contagem vão ser aulas em que a gente vai trabalhar com muitas suposições e às vezes a gente vai querer dizer uma coisa, como eu falei antes, que não vai poder ser dita do jeito que a gente quer se a gente quiser soar natural em japonês. Então, pessoal, eu convido vocês a deixarem os comentários aí, digam pra mim o que vocês pensam que talvez daria para contar com a contagem genérica e vamos continuar o nosso bate-papo aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você tem vontade de aprender a língua japonesa, não deixe de entrar no Clube Nihongo Kakume, que tem aqui o link na descrição também, para você aprender japonês de uma vez por todas. E também, se você já começou a estudar japonês, o clube tem um monte de aulas para você tirar dúvidas de temas que são temas complicados. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários aí que eu tô esperando. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!